Então, no bloco passado, a gente estava falando sobre o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Destacamos, para você não confundir, o Conselho da Europa com o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia, que esses dois últimos são órgãos da União Europeia, que é um sistema e um organismo diferente do sistema europeu de proteção aos direitos humanos. E agora a gente vai falar de um documento que foi criado na União Europeia, mas que é super importante para a proteção dos direitos humanos no ambiente europeu, ok? No continente europeu. Então, a Carta dos Direitos Fundamentais de 2000 é um documento que trouxe direitos sociais e também trouxe direitos difusos. Essa proteção, ela veio para os países membros da União Europeia. E a gente tem que ter em mente que isso não é um documento do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Pergunta clara de prova. Então, ó, a Carta de Direitos Fundamentais de 2000, que traz direitos sociais e direitos difusos, é um documento internacional previsto no Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Falso. Apesar de trazer proteção aos direitos humanos, não faz parte do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Faz parte da União Europeia, ok? Que são sistemas distintos, que têm funcionamentos, organismos, metodologia, estruturas distintas, ok? Beleza? Cuidado com isso. Então, voltando aí para o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, a gente precisa falar sobre os órgãos de monitoramento. No bloco passado, já falamos, já pincelamos que no Sistema Europeu não existe mais a Comissão Europeia de Proteção aos Direitos Humanos. A partir do protocolo número 11, essa comissão, ela se fundiu à Corte Europeia de Proteção aos Direitos Humanos. Isso ocorreu lá em 1998 e hoje, então, só existe a Corte Europeia. Vamos falar, então, sobre essa Corte Europeia, sobre a estrutura e o funcionamento dela. A Corte Europeia, ela está sediada lá em Estrasburgo, lá na França. Ela é composta por juízes que têm mandatos de 6 anos. Esses juízes, eles são membros independentes, ou seja, eles não representam os estados dos quais eles fazem parte. Os estados dos quais eles são nacionais. Eles são membros independentes que vão julgar os estados independentemente da sua nacionalidade, ok? Essa quantidade de juízes é equivalente ao número de estados que ratificam a Convenção Europeia de Direitos Humanos, beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar é que essa corte, ela, assim como a Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, ela tem uma competência consultiva e uma competência contenciosa. Consultiva é no mesmo sentido da Corte Interamericana, ou seja, ela está ali para interpretar o alcance e a aplicabilidade dos direitos e obrigações previstos nas convenções e tratados do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Entendendo, aplicando, interpretando se aquele Estado está de acordo com a Convenção ou não, numa análise consultiva. Já a contenciosa, ela é o poder de constrangimento contrário ao Estado. É o power of embarrassment, ou seja, é o poder de embaraçar o Estado perante o compromisso que ele assumiu anteriormente aos tratados e convenções de direitos humanos. É um poder vinculante que obriga o Estado a cumprir
com que aquela sentença designou, ok? Quem é que pode acessar, então, essa Corte Europeia de Direitos Humanos? Diferentemente da Corte Interamericana, o indivíduo ele tem essa capacidade de sozinho levar um caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Por conta disso, a Corte Europeia já está trabalhando no protocolo número 14, que identifica exatamente uma mudança nessa estrutura de recepção dessas demandas, porque está havendo um volume de ação muito grande à Corte Europeia e que a estrutura administrativa dela não está dando conta. Então, está dando um problema administrativo, né, de demora muito grande dos processos no âmbito da Corte Europeia. E que é até contrário à própria ideia da Corte, que é diminuir o tempo, né, e de dar uma solução ao caso de forma célere, né? Porque normalmente, quando a pessoa leva um caso para a Corte, é porque no âmbito do Estado não houve a punição daquela violação, não houve até a perseguição, né? Não houve a abertura de um processo, de um devido processo legal para perseguir aquela violação, de combater aquela violação aos direitos humanos. Então imagina, se já demora no ambiente interno, demorar também no ambiente internacional, é bem complicado isso, né? Então esse protocolo número 14 visa dar uma mudança, mas ainda não foi publicado, né? Mas ele visa, a gente está em estudo essa mudança, não necessariamente do indivíduo não poder mais acessar, mas trazer algumas mudanças na estrutura para que se dê mais celeridade ao julgamento do processo. Então, essa possibilidade do indivíduo ele acessar diretamente é o que a gente chama do jus standi. Ok? Então, esse jus standi é passível na Corte Europeia, mas não é passível na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Ok? Outro ponto que a gente destaca aqui, ó, um cuidado bem grande para vocês, é para vocês não confundirem a Corte Europeia de Direitos Humanos com o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia é o órgão que vai tratar sobre os litígios que existem entre os Estados membros da União Europeia. A gente já fez esse destaque. Não confunda a União Europeia com o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, ok? Então, esse Tribunal de Justiça da União Europeia é o tribunal, é a corte que vai trabalhar sobre os litígios dos Estados membros da União Europeia. Ok? Ambiente distinto do sistema europeu, ok? De proteção aos direitos humanos. Visto o sistema europeu de proteção aos direitos humanos, é importante a gente analisar agora o sistema africano e de fazer algumas notas que são passíveis de cair na sua prova de concurso público, ok? Então, o sistema africano de proteção aos direitos humanos é também um sistema regional e você interpreta ele também dentro daquela lógica da complementariedade ao sistema global de proteção aos direitos humanos. Antes de continuar no sistema africano, eu lembrei de um detalhe do sistema europeu que eu preciso destacar aqui para vocês. Assim como o sistema interamericano, o sistema europeu exige que se esgote os recursos internos antes de você levar um caso para a Corte Europeia. Então, se faz um juízo de admissibilidade na Corte Europeia para ver se você inicialmente esgotou os recursos internos, se você provocou as autoridades públicas locais, antes de você levar para o sistema europeu, beleza? Só fazendo esse parêntese, porque esse requisito também existe lá no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, o esgotamento dos recursos internos.
Então, voltando para o sistema africano ele é gerido pela União Africana, que a gente utiliza também uma sigla que é UA. É a União Africana, que é como se fosse a OEA, como se fosse o Conselho da Europa, né? É o organismo que vai coordenar a promoção e proteção dos direitos humanos no ambiente africano, ok? Foi criado lá em 11 de julho de 2000, ok? E substituiu a organização, ó, a gente vai destacar aqui, ó, substituiu a Organização da Unidade Africana, que foi criada em 1963. Então, qual é a base legal? Quais são os principais documentos desse sistema africano? É a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ou a Carta de Banjul. Já vi algumas provas cobrando isso, ó. Carta de Banjul. É o principal documento do sistema africano de proteção aos direitos humanos, a Carta de Banjul, ok? Então, essa Carta Africana, ou a Carta de Banjul, foi criada em 1981, mas somente entrou em vigor em 86. E a gente destaca aqui, ó, alguns legados. Quais são os legados? Primeiro, a previsão de direitos civis e políticos, DESCs e direitos difusos. Veja como essa carta, agora também você tem que enxergar qual é a data, né? Ó a data que ela foi criada, a data que ela entrou em vigor. Já no final da Guerra Fria, né? Já, já próximo da queda do Muro de Berlim. Então, por conta disso, é que já trouxe esse entendimento, né, dos direitos econômicos, sociais e culturais e dos direitos difusos, né, que já estavam, como essa bipolaridade do mundo já estava se esfacelando, já não havia mais sentido e logo à frente o Muro de Berlim simbolicamente iria cair para demonstrar o final da Guerra Fria, né, e também o final da União Soviética se transformando em Rússia e perdendo espaço para os Estados Unidos, né? Então, a partir desse contexto internacional é que a Carta Africana ela é mais avançada, porque ela já traz em seu bojo direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, trazendo inclusive esses direitos difusos, né? Além disso, traz a previsão de valores tribais, coisa que é muito presente na África, né? Que é distribuída em diversas tribos nos países, né? A previsão de direitos e deveres, ó, olha que interessante, direitos e deveres dos indivíduos africanos e a afirmação conceitual dos direitos dos povos como os direitos dos humanos, ok? Então são esses os principais legados dessa Carta de Banjul. E a gente precisa apontar também quais são os organismos que monitoram os tratados e convenções do sistema africano. Aqui é a Comissão e o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, ok? Então, assim como no sistema interamericano, no sistema africano, há o ambiente da comissão e o ambiente da corte, né? Aqui a gente chama de Tribunal de Justiça, olha lá, ó, Justiça e Direitos Humanos, ok? Porque foi a união da antiga Organização da Unidade Africana com essa União Africana. Unindo os dois organismos, se criou esse Tribunal de Justiça e Direitos Humanos, beleza? Então, vamos falar aqui de algumas características dessa comissão africana que pode ser tranquilamente objeto da sua prova, ok? Então, ó, composição é composta por 11 comissários eleitos pela Assembleia da
União Africana. Qual é a sede? Lá em Banjul, na Gâmbia. Competência, promoção e proteção dos direitos humanos, além de interpretação da Carta. Isso está lá previsto nessa Carta Africana de Direitos Humanos, ou na Carta de Banjul, está prevendo que a Comissão de Direitos Humanos ela tem essa previsão de promover, proteger e interpretar os direitos humanos da Carta. Quem é que pode acessar? Na Carta Africana, a gente tem a previsão que é possível a comissão receber petições interestatais, e ele fala assim, ó, petições que não emanam de Estados-partes. A gente pode interpretar isso como petições individuais, ok? Petições que não emanam de Estado-partes, então são petições individuais, tanto da pessoa física como de um grupo de indivíduos, ok? Então, parecido, né, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tribunal Africano. Então, esse Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, ele nasce lá em 2008, como a gente falou, foi uma fusão do Tribunal de Justiça Africano e o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, né? Então, o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos surgiu na antiga Organização Africana, que com a sua substituição pela União Africana, surgiu esse Tribunal de Justiça e Direitos Humanos, ok? Então, houve essa união, né, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal dos Direitos do Homem e dos Povos. Composição, 11 juízes, ok? Enquanto na comissão são comissários, aqui são juízes, oriundos dos Estados-membros da União Africana. E a sede, olha que coisa interessante, não existe uma sede permanente, ok? Até hoje não existe uma sede permanente, o que traz um cenário de certa fragilidade do sistema africano de proteção aos direitos humanos. Hoje ela funciona provisoriamente lá na República Unida da Tanzânia, em Arusha, ok? Ela funciona em Arusha, provisoriamente lá na República Unida da Tanzânia. Mas antes, já teve lá, até 2007, ela estava lá na Etiópia. E aí saiu da Etiópia e está agora em Arusha, ok? Competência, assim como a Corte Interamericana e a Corte Europeia, o Tribunal de Justiça e Direitos Humanos tem uma competência consultiva e tem uma competência contenciosa também. Quem é que pode acessar? Olha aí que coisa interessante. Estados signatários, a Comissão Africana, indivíduos, olha lá, ó, olha que coisa interessante. Indivíduos e ONGs com status de observador junto à Comissão Africana. Então, como a gente já falou, né, por ter sido organizado já no final da Guerra Fria, por ter sido organizado com uma nova interpretação dos direitos humanos, é que esse sistema africano ele tem esses cenários de avanço, né, na proteção dos direitos humanos. Eu falo cenário porque a proteção dos direitos humanos no ambiente africano ele é muito conturbado por conta de ter sido recentemente havido a descolonização, né? Então, há ainda muitos conflitos na África entre etnias, entre povos, entre tribos, e que muitas vezes o sistema africano ele não consegue dar conta de resolver. E aí vide o caso emblemático de Darfur, no Sudão, vide o caso emblemático de Ruanda. Inclusive de Ruanda foi criado pela ONU um tribunal específico, foi o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, né? Que foi para processar e julgar os casos
de Hutus versus Tutsis, que a gente vai ver mais à frente. Mas é isso que é uma dicotomia desse sistema africano. Ele tem avanços estruturais com relação à corte poder julgar, poder receber petições de indivíduos, de ONGs, coisa que o sistema interamericano não permite, né? E também por ter uma carta, uma convenção internacional, que é a base do sistema legal deles, que prevê os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos difusos, além dos direitos das tribos. Isso é uma coisa que é um avanço para os direitos humanos, mas o exercício, a execução disso ainda se dá de forma muito precária. Ok, gente? Então, são essas observações que a gente faz, essas comparações que a gente deixa aqui para vocês entre o sistema interamericano, sistema europeu e sistema africano de proteção aos direitos humanos. Agora, vamos entrar num outro assunto. Um assunto também extremamente cobrado nas provas, que é o assunto dos tribunais internacionais. E aí, a gente vai focar aqui, principalmente no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Mas antes de ser criado o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele foi inspirado em outros tribunais anteriores, que a gente chama, né, que foram os tribunais de exceção, que foram o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, o Tribunal para Ruanda e o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, que a gente vai fazer algumas notas de observação em nossa aula a partir de agora. Então, o primeiro tribunal que surgiu foi o Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg, ele surge lá no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele começou a funcionar em 20 de 11 de 1945, e o objetivo dele era processar e julgar os líderes do nazismo. Então, por conta do Holocausto, por conta dos crimes contra a humanidade, crimes de guerra cometidos pelos líderes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados que venceram, que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial, liderados aí pelos Estados Unidos, eles criaram esse tribunal de exceção. Esse tribunal ad hoc, que ele surge com uma finalidade específica e com uma temporalidade também, que é para processar e julgar esses líderes do nazismo. A mesma coisa ocorre com o Tribunal de Tóquio. Esse Tribunal de Tóquio também surge no pós-Segunda Guerra Mundial e ele também surge com a finalidade de processar e julgar os líderes do Império Japonês. E aí, vocês já imaginam qual foi o contexto, qual foi a motivação de ter sido criado esse tribunal. Vocês já imaginam, né? Quem já viu aquele filme Pearl Harbor, né? Que demonstra os japoneses com seus kamikazes, né? Lançando os aviões e fazendo um ataque duro lá na Baía do Havaí, né? Lá em Pearl Harbor, fazendo um ataque a uma base militar norte-americana, né? Então, foi o primeiro ataque ao território americano, né? Que ocorreu depois lógico, né? Das lutas, né? Da independência americana. Mas, após a independência americana, foi o primeiro ataque em território americano que ocorreu por meio de um Estado estrangeiro. Então, os Estados Unidos não poderia deixar isso passar em branco, né? Então, eles criaram esse tribunal de exceção, esse tribunal ad hoc, foi o Tribunal de Tóquio, que surgiu de 3 de 5 de 46 até 12 de 11 de 48. Ele termina suas funções quando ele processa e julga todos os líderes do Império Japonês, e a ideia era processar e julgar os crimes de guerra, os crimes contra a paz, né, crime contra a humanidade.
Posteriormente a isso, ainda como precedente, que isso serviu como precedente do Tribunal Penal Internacional, é importante a gente destacar o Tribunal da ex-Iugoslávia, que até hoje, ele funciona. Ele foi estabelecido em 25 de maio de 1993 e o objetivo dele era processar e julgar os crimes de guerra, crimes contra a humanidade ocorridos durante o período da guerra da Sérvia e da Bósnia, né? Então, nesse período de guerra, onde alguns líderes da Bósnia executaram centenas de milhares de pessoas, foi criado esse tribunal ad hoc no ambiente da ONU. Isso já a ONU criou por meio da resolução 827 do Conselho de Segurança da ONU. Esse tribunal, ele surge para dar uma resposta a esses crimes de guerra, esses crimes contra a humanidade. Foi, então, a primeira corte internacional, importante a gente destacar isso, primeira corte internacional de guerra criada pela ONU, ok? Os outros tribunais foram criados por meio de acordos entre os aliados que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esse tribunal, o da ex-Iugoslávia, ele surge por meio de uma resolução da ONU, ok? A resolução 827 do Conselho de Segurança da ONU. Então, ela surge com esse objetivo de julgar pessoas, indivíduos. Os outros dois também surgem com essa ideia de julgar indivíduos, julgar pessoas. Vale lembrar que o Tribunal Europeu e o Tribunal Africano e a Corte Interamericana, ambos julgam estados, certo? Esses daqui, eles estão julgando indivíduos, pessoas físicas, certo? Então, surge com esse objeto de processar e julgar esse crime de guerra. E por conta desse fato, dessa guerra, a Iugoslávia, ela se separou e se dividiu em diversos estados. Por isso que o tribunal, o nome dele é Tribunal da ex-Iugoslávia. Ele deixou de existir, inclusive, esse país. A pena máxima, a gente vai destacar aqui, ó, a pena máxima aplicada nesse tribunal é a prisão perpétua. E ainda está sendo julgado o caso do Miladic, que foi um ex-comandante sérvio bósnio que matou mais de 100 mil pessoas. Olha só que absurdo. Lá na Bósnia. A previsão de terminar esse processo é em 2016. Essa é a previsão de conclusão desse processo, ok? Vamos agora falar de um outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que também serviu de base, serviu de inspiração para o Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal para Ruanda surge também no bojo de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Foi a resolução 955 do Conselho de Segurança da ONU e tem como objetivo esse tribunal processar e julgar os crimes de guerra, crimes contra a humanidade cometidos durante a Guerra Civil de 1994, lá em Ruanda, em que Hutus e Tutsis, que são duas etnias, se degladiavam pelo poder, porque quando Ruanda ela deixou de ser colônia, houve uma grande briga, uma grande disputa pelo poder entre essas etnias africanas. Então, nesse conflito, esse tribunal ele surgiu surgiu para processar e julgar os crimes de 1 de janeiro de 94 a 31 de 12 de 94. E aí, um destaque que a gente coloca aqui no material para vocês é que lá em dezembro de 2008, o tribunal ele condenou à prisão perpétua os 3 principais dirigentes que mataram, olha só que absurdo, gente, 800 mil tutsis. É muita gente, né?
Tem um filme que eu sempre falo, vejam, super interessante, é o filme Hotel Ruanda. Tem uma cena que é bem chocante, que o ator principal, esqueci o nome dele, ele tá no carro da ONU, e aí ele tá na estrada, e a estrada tá coberta de corpos, coberta de tutsis, e ele anda, parece que ele tá mais numa estrada cheia de buraco, mas não é buraco, são pessoas que ele tá passando por cima. Veja como o extermínio em massa que ocorreu lá nesse país, né? E aí o Conselho de Segurança, inclusive, demorou muito para intervir por conta de questões políticas, de interesses políticos. Então, veja esse filme, é bem interessante, que vocês vão ver quanto o Conselho de Segurança está perdendo legitimidade por conta dessa seletividade política que ele está fazendo, de demorar muito para intervir, quando intervir, intervém de forma intempestiva, né? Muitas vezes os Estados intervêm sem o aval do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, que inclusive no início queria intervir na Síria sem o aval do Conselho de Segurança, né? Então, assim, está meio que perdendo a legitimidade, esse importante órgão da ONU. Então, para fechar esse bloco aqui, a gente precisa destacar isso. Esse tribunal de Ruanda, assim como o da ex-Iugoslávia, assim como os outros dois, o de Nuremberg e o de Tóquio, esses 4 tribunais são tribunais ad hoc, de exceção, ou seja, eles surgem com a finalidade específica e eles têm um tempo específico. Quando eles cumprem a sua missão, eles deixam de existir, ok? Então, essas são observações importantes, porque a gente vai fazer um destaque com relação ao Tribunal Penal Internacional, ok? Então, no próximo bloco, a gente já entra no Tribunal Penal Internacional.